eu vou acabar tendenciando por um lado, que é a minha área, que é a educação, mas eu não consigo não mesclar o empreendedorismo. Eu tenho 4 negócios, e só para fazer um paralelo bem, assim, bem distante mesmo, eu tenho uma empresa de educação e eu tenho um time de esportes. Então, assim, é bem distante mesmo. Bem eclético, né? Bem eclético. Eu acho que hoje, assim, eu tenho as minhas marcas, como acho que todo empreendedor que persiste tem. Dentro do meu ponto de vista, e eu queria ouvir um pouco da sua opinião sobre esse tema, a gente, hoje todo ano a gente tem aí os refis, todo ano a gente tem diversos programas que eu acho que precisam continuar existindo, de programa de incentivo para o empreendedor, programa de incentivo, enfim, esses programas que são super importantes. A gente tem diversos programas do Sebrae, por exemplo, como diversos outros programas de capacitação, mas que eu ainda acho que é muito difícil para que empreendedores como eu e como você tenham acesso. Quiçá, e que dirá a pequenos empreendedores, ou aquele empreendedor que, por exemplo, perdeu o emprego, pega as suas economias e tem uma ideia e quer montar um negócio, e investe todas as suas economias para poder montar um negócio na crença daquele raciocínio lógico e óbvio. Bom, se eu abrir uma champanheria e se eu fizer essa matemática exata, eu vou conseguir esse objetivo, vou conseguir esse resultado e tô rico. Porque ele não tem a prática. Ele sequer sabe fazer uma conta no Excel. Uhum. A capacitação, eu acho que é sempre o melhor dos mundos e é sempre o modelo ideal para que a gente possa diminuir dores. Perfeito. E, usando a sua palavra, diminuir dor, quando eu estou falando, é a dor do indivíduo que vai deixar de perder o tempo dele, deixar de perder as economias dele, é o Estado que vai recolher mais impostos, é esse indivíduo que vai ampliar as suas oportunidades de emprego, de empregabilidade e tudo mais. De que forma que você vê que... Aonde que está o erro, se é que é um erro, no meu ponto de vista da entrega da capacitação para o empreendedor? Porque não adianta eu só ficar dando o pão, mas se não ensinar a forma como o pão é feito. Perfeito, perfeito. Você já respondeu a pergunta, né? Eu costumo eu gosto de usar muito um exemplo que fala muito de atualização, né? Eu gosto de usar um exemplo do futebol que todo mundo entende, onde eu coloco que há 30 anos atrás os jogadores de futebol corriam em média durante uma partida 6 quilômetros. E 30 anos depois, atualmente, eles correm em média 11 quilômetros. Ou seja, eles percorrem praticamente o dobro do que eles percorriam durante a mesma partida de futebol, com o mesmo tempo, com as mesmas medidas de campo e com o mesmo número de jogadores. O que isso deixa muito claro? Que se você não evoluir, você fica para trás. Então, as novas estratégias, os novos formatos, e um jogador de futebol ele tem que se adaptar, né? Porque se você pegar um jogador de 30 anos atrás e colocar hoje em dia, ele não conseguiria vaga no time, porque ele não estaria apto a desenvolver aquela estratégia com parte física, parte técnica, que hoje em dia é necessário. Por mais capacidade técnica que ele tivesse, ele não conseguiria ser absorvido hoje. Então, isso acontece no segmento de entretenimento, no segmento de gastronomia e na política, e no estudo, enfim, na educação. Se não houver uma evolução das expertises, das estratégias e uma adequação para o que é necessário, as coisas param no tempo e não tem mais entrega. Eu falo muito sobre entrega. A gestão pública, a educação, ela precisa entender que ela tem que se adaptar ao mercado. Né? Antigamente, como eu falei, há 20 anos atrás, você não tinha um Facebook, você não tinha um Instagram. Então, o ensino nosso, vamos partir do ensino de base, né, que o seu filho com 1 ano está, eu tenho uma filha de 15, um filho de 15 e uma filha de 19.
esse ensino não pode ser o mesmo que a gente teve no colégio, não pode ser o mesmo que os nossos pais tiveram no colégio, com as mesmas cadeiras, com a mesma metodologia, com as mesmas aulas de geografia, de história, enfim. Então você tem que trazer temas atuais, você tem que falar sobre empreendedorismo, desde da base, outros assuntos também pertinentes à sociedade, você tem que falar da violência contra a mulher, que isso não adianta você penalizar o adulto que não aprendeu. Você tem que ensinar na base que você tem que tratar todas as pessoas da mesma forma, porque isso é uma construção. Não adianta depois que aquele menino viu a mulher sofrer violência durante a vida inteira dentro de casa ou na rua, você querer cobrar dele um tipo de atitude que ele não aprendeu. Então são coisas que se você não exercitar, como empreendedorismo, falar de política, falar de respeito, falar de sociedade como um todo, e uma série de coisas que são necessárias para o nosso mundo atual, a gente fica defasado. E o ensino, o estudo, o empreendedorismo, as leis, elas continuam do século passado. Então a gente precisa ter um entendimento que se não houver uma evolução, a gente não tem entrega. Se eu atender os meus clientes nos meus restaurantes da forma que eu atendia 10 anos atrás, vou botar só 10 anos atrás, a gente não tinha o gin, por exemplo, que hoje é uma bebida necessária e presente em qualquer cardápio. Você fica defasado. Então você tem grandes marcas hoje que, como não se atualizaram, elas saíram do mercado. Eu não vou citar para não ser indelicado, mas você tem grandes marcas de churrascarias, de casas de massa, que pararam no tempo. O uniforme do garçom ficou o mesmo, a forma de atender, o cardápio, a gastronomia, a apresentação, a arquitetura da casa. Ou seja, você precisa estar constantemente se atualizando. Então, obviamente, que a educação é parte principal, fundamental disso, porque é onde prepara o indivíduo para um mercado de trabalho onde há 25, 30, 40 anos atrás você fazia uma universidade e já saía com emprego. Hoje em dia você sai desempregado. Então você tem que entender que você pode estudar medicina, pode estudar engenharia, mas com uma leitura de empreendedorismo que você pode ser um médico empreendedor, você pode ser um engenheiro empreendedor. Você não precisa ser um médico contratado. Então você pelo menos dá a oportunidade das pessoas a escolherem. Você precisa capacitar profissionalmente as pessoas.